Pessoal, tudo bem? Então, eu vou fazer um vídeo a respeito de múltiplos e divisores de um número, tá? Para tirar algumas dúvidas, então vamos lá. Então, para que um número tenha os seus múltiplos, a gente vai lembrar da tabuada desse número. Basicamente é isso, é a tabuada do número. O primeiro é o 0 e não tem fim. Então, você começa múltiplos do 2, né? Então, abre chave só para você colocar qual é o conjunto. Todos os números que estão aqui faz parte do conjunto dos múltiplos do 2. Então, quem são os múltiplos do 2? É ele vezes 0, é ele vezes 1, é ele vezes 2, vezes 3, vezes 4, e é infinito. Não tem fim isso, né? Então, todos os múltiplos são os números que tem na tabuada dele. Então, por exemplo, múltiplos do 5. Quem são os múltiplos do 5? Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. E vezes 2, 10. Vezes 3, 15. Vezes 4, 20. E vai embora. Não tem fim, né? Então, os múltiplos são sempre assim. Lembra da tabuada e todos esses números, eles são os múltiplos desse, tá? E aí, os divisores... sempre o primeiro número que vai ser um dos divisores vai ser o número 1. Então, o primeiro divisor de um número é o número 1. E o último, que é aqui, nós temos o último. Temos o primeiro e temos o último. Então, o primeiro é o número 1 e o último é ele mesmo. Aqui nós temos que lembrar que nós estamos falando de números que são números inteiros, né? Positivos. Então, quando eu vou falar sobre os divisores do número 10, por exemplo. Quem são os divisores do número 10? Então, eu consigo pegar o 10 e dividir por 1. Eu consigo pegar o 10 e dividir por 2. Por 3 não dá exato, por 4 não dá exato, mas por 5 dá. Né? Por 6 não dá, 7 não dá, 8 não dá, 9 não dá, mas 10 por 10 dá. Então, acaba aqui. Então, para você descobrir os divisores, você tem que pensar nos números que você vai conseguir pegar esse número e dividir. E uma outra dica é que quando você monta a conta, então vamos imaginar um número maior, divisores do 20, por exemplo. Então, o número 1 sempre vai ser o primeiro. Então, vamos começar a pensar se a gente vai pegar o 20, né? E vamos dividir esse número pelo primeiro divisor, que é o número 1. Então, quando a gente divide 20 por 1, a gente vai ter os 20, certo? Então, tanto esse número quanto esse número são divisores do 20. Então, o primeiro é o número 1 e o último vai ser ele mesmo. Ele mesmo. Certo? Então, aí você vai pensar quais são os números, outros números que eu consigo dividir o 20. Aí, se eu for pro próximo número, eu vou ver o 20 dividido por 2. Vai dar? Dá por quê? Porque é um número par. Todo divisível, né? Divisor 2, do divisor par, eu consigo dividir, porque é um número par. Então, e 20 por 2 dá? Dá 10, né? 2 por 2, 1, depois abaixo o 0, o 0 vem pra cá, virou 10. Então, quando 20 for dividido por 2, ele vai ter esse, e esse também será um divisor. Porque a hora que eu colocar aqui que o 2 é um dos divisores do 20, eu tenho que lembrar que o 10 também vai ser. Aqui, quando eu faço 20 dividido por 1, eu também posso fazer 20 dividido por 20. Não vai dar 1? Então, o 20 e o 1, eles são divisores. A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar o 20 e dividir por 10, eu não vou ter 2? Então, o 10 e o 2, eles são divisores. Todos eles são os divisores do número 20. Se eu for pensar no outro número, eu vou pensar no 3, que não dá exato, mas no 4 dá. Na tabuada do 4 tem 20. 20 por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20, não é? Então, o 4 e o 5, os dois são divisores.
divisores do 20. Então, eu vou colocar aqui que o 4 e o 5 são divisores. Porque a hora que eu divido 20 por 5, vai dar 4, entendeu? Então, o que é divisor vira quociente, o que é quociente vira divisor. Então, os dois são divisores. Então, assim, você consegue encontrar quais são todos os divisores do número. Então, se você fizer a conta de dividir, você já encontra 2 de uma vez só, né? Então, quais são os divisores? O 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Aí, só para saber se você não esqueceu de ninguém, tem uma das maneiras, né? Você pode fazer assim. Se você pegar o último e multiplicar, ou, desculpa, o primeiro, e multiplicar pelo último, vai dar 20. Se você pegar o segundo e multiplicar pelo penúltimo, vai dar 20. E aí, sobrou esses dois do meio. Se você multiplicar esses dois do meio, vai dar 20 também. Então, você vê que teve parzinho em todos eles. Então, todos eles que você trabalhou junto, você chega no denominador, nos divisores do 20. Quando você tem os divisores do 4, o 16, aliás, aí acontece uma coisa diferente. Divisores do 16, então, vai ser o 1 e vai ser o 16, né? O primeiro é o 1 e o último é ele mesmo, tá? Como ele é um número par, ele vai ser divisível pelo 2. Então, quando eu divido 16 por 2, eu vou ter 8. 2 vezes 8 é 16, né? Depois na tabuada do 3, não, mas na tabuada do 4 eu tenho. 4 vezes 4, que é 16, né? E aí, eu vou verificar se eu não tô esquecendo de ninguém no meio, né? Entre o primeiro e o último, se eu não tô esquecendo de nenhum número. E aí, você faz a regrinha do primeiro vezes o último, deu 16. Segundo vezes o penúltimo, deu 16. E aí, sobrou 1 aqui no meio. Então, você vai fazer ele vezes ele. Ele vezes ele. E deu os 16. Então, significa que eu não tô esquecendo de ninguém. Aí tá certo, só esses os divisores mesmo. Então, a diferença de múltiplos e divisores é isso. Os múltiplos são os números que tem na tabuada dele. E os divisores são os números que começam no 1, termina nele mesmo, e aqui no meio você vai ver sempre números que multiplicados, né? Do jeito que eu tinha explicado, né? O primeiro pelo último, o segundo pelo penúltimo, e aí você vai sucessivamente, você vai encontrar todos os divisores. E você pode também fazer desse jeitinho, fazendo as continhas, que você também vai ver e vai descobrir quais são os divisores, tá bom? Então, espero que tenha ajudado para tentar tirar a diferença, né, do que são os múltiplos e quais são os divisores, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo sobre regras de divisibilidade, como que você pode descobrir quando um número é divisível por um outro, tá bom? Mas a dúvida que tinham era a respeito de qual é a diferença, então a diferença tá aí, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, caso contrário, deixa a sua dúvida aí que eu vou esclarecer, tá bom? Beijão pra vocês, tchau, tchau!